O novo governo da Argentina, presidido por Alberto Fernandes e tendo como vice Cristina Kirchner, anunciou hoje seu ministério composto de 20 ministros, na sua grande maioria de tendência keynesiana, ou seja, desenvolvimentista, a compensar pelo ministro da Economia, o Martin Guzman, que é um colaborador do prêmio Nobel Joseph Stiglitz, um conhecido defensor da presença do Estado na economia. Ora, isso não criou nenhum problema aparente no chamado mercado, porque o dólar continuou mais ou menos como estava, ainda alto, e não houve corrida bancária ou corrida cambial. Mas é também um governo do diálogo, a julgar pela maneira com que recebeu o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que ali estava numa espécie de representante informal do presidente Jair Bolsonaro, que vai estar ausente, mas já avisou, um daqueles seus tradicionais recuos, que quer manter com a Argentina uma relação pragmática e cordial, no que foi correspondido pelo presidente Alberto Fernandes, que inclusive já indicou o seu embaixador no Brasil, será Daniel Scioli, um peronista histórico, mas de tendência moderada e com grande capacidade de negociação. E é que isso significa em termos práticos para a economia e também para o cotidiano do argentino. É que o país não vai depender daquelas políticas treslocadas de privatizações, de aumentos substanciais no preço da energia, da água, do gás de que eles dependem muito. Tudo isso vai ser corrigido naturalmente, mas com aquele objetivo deliberado de fazer o país desenvolver. Por isso, o novo ministro já defendeu que nas negociações com o FMI, sabe-se que a Argentina deve mais de 50 bilhões ao fundo, mas que não vai submeter o país àquela cartilha de ajustes fiscais violentos que impõe geralmente o FMI. Mas isso tudo vai ser negociado, claro, como isso aconteceu no governo de Néstor Kirchner, que também pegou uma Argentina arrasada por causa daquela crise do Corralito de 2001. Ora, isso também pode ser até uma lição para o Brasil, que está submetido a essa política do ministro Paulo Guedes, que na realidade é uma espécie de super-presidente do Brasil. E ele fala até em vender o Palácio do Planalto, imagina, para não falar do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e todos os nossos ativos. A Argentina vai justamente em sentido contrário a tudo isso, porque muitos desses ministros são estatizantes. E estatizantes, é claro, só naquelas áreas de interesse nacional, como é a energia, as telecomunicações, a água, o subsolo. A gente vê aqui nessa página primeira do Clarim, mais ou menos enfocando quem serão os principais ministros. Começando pelo chefe de gabinete, o Santiago Cafiero, mão direita de Alberto Fernandes e peronista de sangue azul, diz o jornal. Depois nós temos Sabina Frederick, uma antropóloga que questiona as agendas norte-americanas de segurança. Bom, isso daí também, esta área de segurança era muito cobiçada pelo chamado mercado e, sobretudo, o governo dos Estados Unidos, porque ela vai suceder justamente a uma ministra do Macri, a Patrícia Bullrich,
que era um verdadeiro terror em termos de repressão policial e, sobretudo, repressão social. Então essa nova ministra tem um novo perfil, e um perfil bem mais palatável para esse tipo de política que o governo está querendo implementar no país. Ao mesmo tempo que esse ministério era anunciado, os jornais noticiavam dois fatos paralelos ocorrendo já no âmbito da justiça, dizendo que Laura Alonso e Juan José Aranguren foram processados por beneficiar a Shell, né, aquela famosa empresa britânico-holandesa. A Shell conseguiu introduzir aqueles ministros no governo Macri, e foi lá que esse Aranguren, por exemplo, decretou aquele tarifaço, aumentos que chegaram a quase 4.000% nos preços do gás, da energia e da água. E essa Laura Alonso chefiava o que lá se chama na Argentina de oficina anticorrupção. O que é essa oficina anticorrupção? Algo meio parecido aqui com a nossa Lava Jato, e que só fica atrás de corrupção, entre aspas, porque ela mesma está sendo acusada pela justiça de praticar a corrupção. E isso sem falar no dinheiro a rodo que ela recebeu durante a campanha eleitoral do Macri, daquelas fundações americanas, justamente para promover não exatamente a fake news, que não era muito utilizada na época, mas para comprar a opinião pública através dos jornais e da mídia hegemônica, para que a população, a maioria da população, votasse no Macri e não no candidato da Cristina, que era, por sinal, o Daniel Scioli, que será o novo embaixador da Argentina aqui no Brasil. Fato aqui demonstra muito bem a falácia, não é, que representam estes representantes das grandes multinacionais e que integraram como ministros de Estado o governo Macri. A gente se lembra que uma capa da revista Época aqui do Brasil, ligada à Globo, dizia que aquele era o governo da modernidade, o governo que não se preocupava com o que chamam de populismo. Só que no quarto ou quinto dia a população era atropelada por aqueles aumentos terríveis. Claro, estavam lá a serviço das empresas, das multinacionais, que só querem saber de faturar, de ganhar dinheiro, enquanto que o povo, para elas, que se lixem e que paguem, né, principalmente os setores mais necessitados, que são os grandes atingidos por esse tipo de medida. Lá na Argentina, felizmente, o povo não deixou que o Macri passasse a mão nas suas estatais. Muitas delas, aliás, que tinham sido privatizadas, mas que foram, no governo da Cristina, reestatizadas, como é, por exemplo, a Petrobras de lá, que a YPF, os Correios e algumas empresas de energia elétrica.